Olá, continuando nossa aula, vamos abordar agora como elaborar referências bibliográficas. Nosso enfoque estará no modelo da SBC, a Sociedade Brasileira de Computação, em conjunto com o editor de texto LaTeX. Pois bem, quando trabalhamos com LaTeX, lidamos diretamente com dois tipos de arquivo. Um deles é o arquivo .tex, que contém o corpo do texto, ou seja, este é o arquivo principal do seu projeto. O outro arquivo que temos que nos preocupar é o arquivo .bib, pois é ele que contém todas as entradas bibliográficas utilizadas pelo nosso texto. Vamos ver um exemplo de como esses arquivos interagem. Aqui do lado esquerdo, nós temos um arquivo chamado texto.tex. Você poderia dar um outro nome, trabalho1.tex. O nome do arquivo é uma escolha pessoal sua. O conteúdo dele está dividido da seguinte forma. Tem algum texto, e lá no meio desse texto a gente diz que a Saltuk, numa obra que ela escreveu em 2011, afirma, e daí a gente copia um texto dito por ela. Então, ao invés de escrever o sobrenome dela, Saltuk, e indicar o ano entre colchetes, a gente faz uma chamada à referência bibliográfica da Saltuk. Então, o comando é /cit, e daí usamos uma chave, um identificador, que também é escolhido de acordo com as preferências pessoais de cada um. Então, como eu acho complicado escrever Saltuk, eu preferi indicar o livro dela usando apenas o identificador SALT. No texto final, aí sim, este comando cit_salt será substituído pelo texto Saltuk 2011. Pois bem, aí a gente continua escrevendo o nosso texto. Lá no final, nós colocamos o estilo de bibliografia, se vamos usar o estilo da ACM, o estilo da I3E, da SBC, da ABNT. Indicaremos qual o arquivo que contém as entradas de referências. Então, esse nome aqui, ref, é um nome que eu dei. Você pode dar um nome seu. E o terceiro e último comando é justamente aquele que termina, encerra o documento. Isto é o arquivo tex. Junto com ele também escrevemos um arquivo de extensão .bib. O nome dele tem que ser o mesmo que está sendo chamado no arquivo tex. E o arquivo bib conterá todas as entradas de referências bibliográficas. Neste caso aqui, eu tenho uma referência ao livro, por isso que tem @book, da Inês Saltuk, que eu chamei carinhosamente aqui de Salt. Então, este rótulo Salt também está sendo chamado aqui no arquivo tex, e o arquivo tex está chamando um rótulo que está sendo usado no arquivo bib. Se não houver esta correspondência, haverá um erro na hora da compilação. E a partir daí eu tenho toda a descrição dessa entrada bibliográfica aqui no arquivo .bib. Então, no restante deste vídeo, vamos detalhar os principais tipos de referências bibliográficas e seus campos constituintes. Em primeiro lugar, vamos ver como funciona um formato genérico de uma entrada BibTeX. Normalmente, toda entrada BibTeX começa por essa expressão iniciada pelo tipo. O tipo pode ser livro, artigo em periódico, artigo em evento, relatório, teses ou outros, que chamamos de miscelânea. Vamos detalhar mais à frente. Logo após o tipo, inicia-se um conjunto de campos. Esse conjunto é iniciado por esta chave e encerrado por esta outra chave aqui. Entre estas chaves, teremos cada um dos campos referentes a este tipo de referência bibliográfica. O primeiro campo sempre é a chave, ou seja, o identificador de escolha pessoal que usamos para apontar para cada uma das referências bibliográficas. Os demais campos são aqueles correspondentes a autor, título, local de publicação, data. A quantidade de campos e o nome deles vai depender do tipo de referência bibliográfica, mas sempre vão adotar este padrão. O nome do campo, por exemplo, autor, igual, e o valor, ou seja, o nome daquele autor ou qual é o nome daquele título, qual o nome da editora, qual o ano de publicação, e assim vai.
Por se tratar de um conjunto, cada elemento deve ser separado um do outro por vírgula, exceto o último elemento, que é aquele que encerra o conjunto. Ele não tem vírgula no seu final porque justamente ele está encerrando este conjunto. Então agora vamos ver alguns exemplos. Vamos começar pelo exemplo mais simples, que é como referenciar um livro. Então, como desejamos referenciar um livro, o tipo utilizado é o @book. Daí se inicia um conjunto de campos indicado por esta chave e encerrada por esta chave aqui. Como rótulo, resolvemos utilizar este nome, Brookshire 2013, que é o nome do autor deste livro. Veja que destacamos em azul os 4 campos correspondentes às 4 informações essenciais de toda referência bibliográfica: o título do trabalho, o autor desse trabalho, o local de publicação e o ano de publicação. O campo ISBN, que é um número identificador de livros, ele é opcional. Como ele já constava do local de onde retiramos esta entrada BibTeX, nós deixamos este ISBN aqui. Vamos detalhar cada um desses campos, a começar pelo tipo. Entre os tipos fornecidos pelo BibTeX padrão, nós temos o @book para livros, o @article para artigos em periódicos, o @inproceedings para artigos publicados em eventos. Temos também o @misc, que é para outros tipos de documentos. Como o BibTeX foi criado em 1985, nós ainda não tínhamos a web. É por isso que não existe um tipo nativo do BibTeX chamado @url ou @online. Então, se precisarmos fazer referência a um site na internet, recorreremos ao @misc, de miscelânea. Como eu já disse, a chave é uma escolha pessoal sua, e neste caso, como conheço este livro pelo seu autor, Brookshire, preferi nomear a chave como Brookshire 2013. Mas se para você for melhor chamar este livro como o livro da capa branca, você pode usar como chave livro da capa branca ao invés de Brookshire 2013. Temos que ter cuidado especial com os acentos. Por quê? Porque o BibTeX não tem suporte ao formato UTF-8, ou seja, não aceita caracteres acentuados. Mesmo que você utilize o pacote input-enc lá no arquivo .tex, você aqui no BibTeX vai ter que utilizar na unha os comandos LaTeX responsáveis por colocar acento nos caracteres. Também devemos ter cuidado com relação ao uso de letras maiúsculas. Se eu desejo que o estilo de bibliografia que eu indiquei lá no arquivo LaTeX não force que as letras do título fiquem em minúsculas, ou seja, se eu quero que todas elas fiquem com iniciais maiúsculas, devemos utilizar chaves duplas, a fim de que o LaTeX utilize o estilo de maiúsculas e minúsculas, tal qual expresso aqui no arquivo BibTeX. Já com respeito à ordem desses campos descritivos, você pode colocar o autor em primeiro lugar, ou o título, ou o ano. E o LaTeX, na hora de imprimir o PDF final, ele adotará a ordem que é estipulada pelo modelo de referência bibliográfica que você indicou lá no arquivo .tex. Então você pode colocar aqui em qualquer ordem, sem se preocupar em bagunçar o resultado final. Por fim, vale a pena reforçar a questão das vírgulas. Como cada entrada de referência bibliográfica no BibTeX corresponde a um conjunto de campos, iniciado por esta chave e encerrado por esta outra chave, então cada campo é separado um do outro por vírgula, exceto o último campo, pois ele corresponde ao último elemento deste conjunto de valores, e por isso ele não é seguido de vírgula aqui no final. Com isso, encerramos a apresentação de um item básico no BibTeX, que é o @book. Vamos ver agora outros tipos de referências bibliográficas que podem ser especificadas no arquivo .bibtex. Aqui temos um exemplo de URL. Como eu falei para vocês, o LaTeX foi inventado antes do advento da web. Por isso, para indicar URLs, temos que usar o tipo @misc. No bib de uma URL, temos que colocar o título, que é o nome daquele site. Neste exemplo, estou citando um artigo lá da Wikipedia. Então, o autor é a Fundação Wikipedia. Em seguida, colocamos o mês e o ano em que aquele artigo foi publicado na web.
Veja que é diferente da data de acesso. E que diferença é essa? A data de publicação é a data em que o autor daquele artigo publicou na web. E a data de acesso é a data em que você consulta aquele site na internet. Então, nos campos month e year, a gente indica o mês e o ano em que aquele artigo foi publicado na web. Outro campo importante é o How Published, o site onde aquele artigo está publicado. Neste caso, a gente coloca o texto disponível, olha a acentuação especial aqui, em, e aí a URL. Veja que nós estamos usando o comando /URL. Por quê? Porque normalmente endereços de URL contêm caracteres especiais que podem ser interpretados pelo LaTeX para comandos especiais. Para evitar esse tipo de interpretação, a gente chama o pacote URL lá no preâmbulo do arquivo tex e aqui no arquivo bibtex a gente utiliza o comando URL para poder indicar o endereço de internet de forma que o LaTeX ignore os caracteres especiais. Por fim, colocamos aqui a data de acesso àquela página de internet. Sempre lembrando o quê? Que temos que colocar a data completa, dia, mês e ano. Vocês vão ver muita gente colocando meses do ano com inicial maiúscula, mesmo em português, mas não é porque muita gente faz isso que esteja certo. Outro tipo de entrada bibtex são os artigos em periódicos, ou seja, artigos publicados em revistas científicas. Eles são indicados pelo tipo @article, e daí segue uma estrutura semelhante à do livro. Autor, e neste caso, como temos dois autores, eles são separados pela preposição and. Então vejam que a vírgula aqui não serviu para separar dois autores diferentes. Serviu apenas para separar o sobrenome Carvalho do primeiro nome Leandro. Eu também poderia ter colocado o nome deste autor na ordem direta. Leandro, espaço, Carvalho, sem vírgulas. Não tem problema. O bibtex vai ajeitar. Como eu copiei esta entrada a partir do site da ACM, então eu mantive a formatação que estava lá. Portanto, vírgulas não separam autores diferentes, e sim a preposição and. Se houvesse aqui mais autores, eu colocaria and fulano de tal, and Beltrano da Silva, e assim por diante. Em seguida, temos o título do trabalho. Vejam que esta sigla VoIP vai ser colocada toda em minúsculas porque não usamos aqui as chaves duplas. Então não adianta eu ir lá no site da CM, copiar o arquivo bibtex, colar no meu projeto e me dar por satisfeito. Vão ser necessários ajustes. Daí temos o nome do periódico, que em inglês é journal. Volume é um campo obrigatório, já que ele é um periódico, ele é publicado em volumes e edições. Então, dois campos obrigatórios são volume e number, que corresponde à edição. Além disso, temos o mês, temos que colocar o ano e também temos que colocar as páginas. Dentro das páginas, como corresponde a um intervalo, temos que usar hífen duplo para que seja impresso um sinal de meia risca no documento final. Um outro tipo de entrada bibtex são os artigos em eventos, em conferências. Eles são indicados pelo @inproceedings. Nesse caso temos autor, ou seja, uma lista de autores, que vão ser separados pela preposição and. Temos um título, que mais uma vez vai ficar bagunçado porque não utilizamos as chaves duplas. O nome da conferência é indicado por este rótulo aqui, ó, Book Title. Temos que indicar o ano em que aquela conferência aconteceu. Temos que colocar as páginas dos anais daquela conferência, de onde esse artigo foi tirado. Temos que dizer quem é que publicou os anais daquela conferência, ou seja, normalmente quem organizou aquela conferência. Nesse caso foi a E3E. E uma conferência, ela acontece em algum lugar. Então temos que dizer qual o endereço onde ela aconteceu. E por fim, damos um exemplo aqui de filme, de documentário. Então esse documentário terá que ter um autor, que é o diretor desse documentário. Por mais que ele não apareça no vídeo, mas é ele que deu o enquadramento, ele que deu a sequência, os cortes. Então o autor de um filme ou de um documentário é justamente o diretor dessa peça de audiovisual. Então aqui colocamos o título do documentário. No campo Note, eu coloquei o episódio, era um documentário com vários episódios. Então coloquei o número do episódio e a duração dele. No campo How Published, coloquei que se trata de um documentário. Colocamos o país onde esse documentário foi produzido. E, por final, colocamos o ano da produção desse documentário.
Daí vocês podem me perguntar, existe uma maneira mais fácil de eu especificar um biblioteca sem eu ter que escrever linha por linha cada um desses campos? Tem, a gente pode ir lá no Google Acadêmico, o Google Scholar, e pedir as referências bibliográficas de um artigo de nosso interesse. Nesse caso, o Google Acadêmico vai te dar a referência bibliográfica daquela fonte em diversos formatos. Um deles é o MLA, que é um padrão muito utilizado pelo pessoal de administração. O outro é este NBR 6023, que é a numeração da norma da ABNT. Temos o formato APA, mas se você quiser o BibTeX, terá que clicar neste link que está em destaque. Sempre lembrando que não devemos confiar na geração automática desta referência em BibTeX. Ela provavelmente precisará de ser revisada ao ser copiada no seu documento LaTeX. Caso você deseje conhecer mais detalhes sobre como fazer referências bibliográficas utilizando o LaTeX, consulte este link. Este Wikibook, ele contém um detalhamento bem mais aprofundado do que vimos aqui neste vídeo. No próximo vídeo, veremos dicas de como não fazer referências bibliográficas. Vamos apresentar e comentar os principais erros que os alunos da disciplina de textos técnicos costumam cometer ao fazer referências bibliográficas usando o modelo da SBC em conjunto com o formato LaTeX. Até lá!